Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço os podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. Já numa empresa familiar é outro assunto. E eu acho que a beleza da governança, e que me encantou, além de ter vários negócios que você pode tocar, trabalhar ao mesmo tempo, que não é o caso do executivo, você tem que adaptar o que você conhece de governança para a realidade de cada uma das empresas. Então, quando você pega uma empresa muito grande, sem controlador definido, é uma governança. Quando você pega uma empresa muito grande, com controlador definido, que é o caso da JBS, é uma outra realidade. Quando você pega uma empresa familiar, na terceira geração, é uma realidade. Quando você pega uma empresa familiar na quinta geração, como eu estou numa delas, é uma outra realidade. É muito interessante o contexto, né? O contexto de cada negócio, de cada nicho, de cada vertical. E tem o estágio de maturidade de cada uma dessas empresas, dos executivos e principalmente dos conselheiros em geral. Como que você tem visto, Leila, a maturidade dos conselheiros que estão entrando agora no mercado? Como é que está sendo esse desenvolvimento, essa troca? Quando você olha assim, a gente vê uma geração de conselheiros que está começando a abrir espaço para novos entrantes. E essa troca, esse aprendizado, essa passagem de bastão, essa sucessão, a proposta, a gente fala pouco sobre isso, a gente fala muito de sucessão de executivos, a gente não fala de sucessão de conselho, por mais que a gente fale às vezes, não, tem na ata que ele vai ficar 1 ano, 5 anos, mas a gente não prepara, e é um papel nosso enquanto instituições e até conselheiros pensar isso, quem que poderia suceder nesse segmento especificamente, quem que poderia conduzir um comitê de pessoas, de finanças, de ESG, quem que eu poderia trazer para complementar, com quem que eu trocaria fora da minha bolha, em outra lente. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa perspectiva. Esse é um enorme desafio também, porque a gente fala muito agora da matriz de competência. Isso. Aliás, hoje saiu a indicação dos conselheiros do IPGC, uma indicação, composição sugerida que será votada e confirmada ou não, mas o que a gente fez? A gente pegou a matriz de competência, falou quais são as competências que eu preciso ter nesse conselho e quem traz que competências. E normalmente cada profissional traz mais de uma competência. Eu, pessoalmente, acho que você ter uma pessoa muito especializada num assunto, num conselho, nem sempre é muito bom, porque os assuntos do conselho são muito variados. Então, tem gente que só quer falar daquilo, não adianta, vai ter que falar de tudo, tem que aprofundar em alguns momentos. Então, você tem que ter essas competências muito complementares. E tem uma coisa que a gente fala pouco também, agora em avaliação de conselho a gente tem falado mais, que é a integração entre os conselheiros, que são os soft skills, que a gente chama de essential skills, que para o conselho é ainda mais importante do que para a vida executiva. E eu brinco, tem que deixar os egos fora da sala. E tem muito ego, principalmente nos mais antigos, né? Nos novos, às vezes, tem esse choque, porque os mais antigos têm uma bagagem maior, uma senioridade maior, mas o ego também é maior, né? Então, muitas vezes, entra o ego junto na reunião, né? Não pode entrar. Então, a gente trabalha muito nessa avaliação, nessa dinâmica dos conselhos, dando feedback, 360 graus. Isso é pouco ainda que se faz, mas está evoluindo bastante, e isso ajuda. E tem um comitê de governança e nomeação, que às vezes é pessoas de nomeação, que trata de sucessão de conselho. Então, em tese, ano que vem vai ter uma eleição, vamos discutir quem a gente acha que deve permanecer, quem a gente acha que deve sair, porque tem que ter uma renovação. No Brasil, os conselhos giram mais do que lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ficam muito tempo, ficam 10 anos, 7 anos. Esse é um ponto que cabe muita inferência, né? Um conselheiro que fica 10, 15 anos numa própria empresa, quão enviesado ele está. Total. Ou, é muito complicado.
Eu não seria tão direto como a Cris já vai direto, né? De colocar assim... Porque às vezes não tem jeito. É o fundador ou é um grande investidor de uma empresa pequena e você vai ficar 10, 15 anos lá. Não tem jeito. Mas, contanto que você tenha outros que sejam independentes e que vão trazer o enriquecimento daquilo ali, e esses outros que são independentes não fiquem 10 anos. Não tem condição. E que tenham voz ativa, né? Isso. Então, porque quando é o fundador, é complicado, porque às vezes a gente cria um conselho de família. E aí ele vai para o conselho de família, sai do conselho da empresa. Mas é sempre muito complicado tirar esse fundador de dentro dali. Mas hoje, no Brasil, tem muitas empresas familiares, médias, grandes e pequenas, que o fundador já não está na ativa. Então, é a segunda, terceira geração que está ali. E aí não é tão fácil, mas é um pouco mais fácil você fazer um giro, inclusive dentro da família, tá? De ter alguém da família girando lá no conselho. E até a empresa familiar me falou outro dia, falou assim, é muito difícil para a gente trocar, inclusive conselheiro independente, porque a família... Acostumou, gosta. Gosta. Você tem um lado, eu ia falar de empresa familiar, acabei não falando. Eu gosto de empresa familiar, tem gente que não gosta, tá? Eu gosto porque eu acho que tem valores, tem legados, tem coisas, mas tem conflitos e tem coisas que não são ditas na reunião. Quando você tem uma empresa mais com controle pulverizado, você não tem isso dentro do conselho, não, mas numa empresa familiar sempre tem. É o primo que acha que o outro está sendo beneficiado, porque o meu pai, quando estava, não sei o quê. Então, vem muita coisa. Eu brinco que para ser conselheiro de empresa familiar tem que fazer um pouco de psicologia. Tem que ter um estágio rápido, um supletivo de psicologia, porque você tem que saber levar essas Mas se você souber levar, eu acho que tem aquilo que eu falei, tem uma veia de empreendedorismo que vem lá de trás. Porque eu estou num moinho, num conselho, foi o avô que montou. Quase toda reunião, algum assunto fala do avô ou dos tios, já está na terceira geração. E essa última reunião dessa semana mesmo, aí contou uma história do tio. Então tem as histórias. Que ele foi para um evento da empresa e foi num ônibus junto com os empregados. Que isso foi o assunto da fábrica. Não, da fábrica. Que isso é cultura, né? É cultura. O cara foi lá comer o cachorro-quente junto, jogou baralho no ônibus, foi para... Então, são pequenas coisas que você tem que saber ler, né? E preservar. Então, eu acho legal que essa terceira geração, ela respeita e preserva. Você vê, às vezes, algumas gerações, mesmo terceira, que já não respeita, acha que isso é coisa do velho, que eu fiz raiva. Sim, aí se não respeita, tem que botar outra coisa num lugar que seja melhor, né? Exatamente. Ou então pega o seu dinheiro, eu digo, cria uma alternativa de monetizar e ele vai montar outro negócio. Porque ali ele só atrapalha. E eu tenho caso também de empresa familiar que atrapalha mesmo, porque critica o pai o tempo inteiro, que foi quem construiu tudo ali, não foi capaz de construir nada diferente, mas ele está sempre, qualquer coisa que está errada, tá vendo? Eu falei que, sabe? Esse ângulo da crítica ele é muito fácil, né? Ele é muito cômodo, porque você está sobre uma receita que acontece, o negócio já está de pé, não construiu, não passou os perrengues da construção e agora é tudo ruim. Por outro lado, a gente também tem herdeiros, que já teve o caso aqui, né? Herdeiros também, que não concordavam com nada que o pai estava fazendo e saíram com uma pão na frente, outra atrás e começaram o seu próprio negócio. Mas não é verdade? Mas esses cases são raros, né? Mas o Chau fez isso. O Chau foi. É uma história, assim, incrível. Então, que legal. Ele é um empreendedor que agora tem um sucesso, teve seu sucesso no seu empreendedorismo. O pai dele também era um grande empreendedor, ele aprendeu muita coisa com o pai, mas chegou um ponto que ele falou, olha, nós não estamos nos entendendo mais, mas não tem problema nenhum, eu vou, você segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Claro, porque eu costumo dizer que o sonho do pai não é o sonho do filho. Não é. Para ele era um sonho aquilo, para o filho, às vezes não é um sonho. Então, tem tudo que você pode imaginar em empresa familiar. Às vezes, e essa que eu estou do Moinho, é interessante, porque essa geração, a terceira, toda respeita muito. O avô e os tios. Isso é legal. Isso aí já é uma coisa muito positiva, que leva
a você ter o respeito pela cultura e, com certeza você também está levando em consideração o legado. Eu costumo dizer que o grande valor para mim de empresa familiar está justamente nesse propósito que lá atrás já foi definido pelo fundador. Então, porque hoje as empresas estão procurando o seu propósito, né? Para poder atrair gente nova, para poder você ter uma cultura saudável e que vai todo mundo correr para aquele objetivo. As empresas familiares já nascem com propósito. Já. Com empreendedorismo. Um dos grandes desafios do conselho de empresa familiar é deixar claro para a direção o que é um herdeiro e o que é uma sucessão. Que são coisas completamente distintas. Não necessariamente quem é herdeiro vai ser quem vai suceder um negócio. Claro. E quando você deixa os papéis e responsabilidades claros, ok, eu não sou executivo, eu sou herdeiro. Eu não vou suceder tudo que você fez, pai, mãe ou tio, e que é louvável, eu super agradeço, obrigado pela herança, mas vamos trazer um executivo profissional para tocar o negócio e manter a sustentabilidade? Quando isso não acontece, a gente alimenta os indicadores de que a maioria das empresas, elas deixam de existir na sua segunda, terceira geração. E que é o que mais acontece. Simplesmente porque eu pego o herdeiro e acho que ele tem as skills de um sucessor. E isso gera um belo de um problema para a empresa, porque eu começo a ter discussão com o herdeiro como se ele fosse o sucessor. Exatamente, porque ele se coloca como sucessor muitas vezes. Né? E a gente vê muitas dessas empresas, e aqui no nosso trabalho, no meio do David, a gente gosta muito de trazer essa comparação com a empresa familiar, por causa do propósito, e o empreendedorismo existe nos dois, né? Nos dois. Tanto na startup quanto na empresa familiar. Claro. Mas o propósito não. A startup, ela pode até ter o propósito se ela transformar aquela dor com a qual ela nasceu para dar solução para uma dor que aquele fundador identificou no mercado. Se ele transformar isso num propósito que seja bem comunicado para a empresa, está perfeito. E aí, nesse ponto, a startup também nasce, ela já nasce com essa vantagem com relação a outras empresas mais tradicionais. Mas tem a sucessão nas startups também, sim, claro. Que é outro problema, né? É um belo de um problema. Sucessão tem sido um desafio em todas as empresas hoje, porque todo mundo acha que vai viver eternamente, que vai continuar naquela função para sempre e que nunca vai precisar ou encontrar alguém melhor do que você para fazer o que você faz. Ninguém pensa em sustentabilidade. Vamos colocar todo mundo para assistir Succession e assistir Yellowstone, que é o mais novo agora, que é com o Kevin Costner. Nossa, muito violento. Esse daí já é a família completamente... Lembra de Dallas? Lembro. É muito pior que Dallas. Muito pior que Dallas. É muito pior. Eu não quero esse. Eu acho que Succession já foi um limite. Já foi bastante. Ninguém quer tocar nessa ferida chamada sucessão, ou nesse desafio. Quando você conversa em conselho com os founders e você fala, mas você já teve essa conversa na empresa sobre sucessão? Não. Um tabu. Porque eu não quero ser sucedido. Eu não quero que alguém venha ocupar a minha cadeira. Você está querendo me tirar tudo que eu construí? Você está querendo agora me aposentar? Ainda mais na idade deles, porque esses caras têm entre 35 e 40 anos. Pois não estão pensando nisso. Não pensa. E aí imagina, o desafio é maior ainda. É muito maior. E não só em startup. Eu participei de conselhos recentes de empresas familiares gigantes de faturamento de bilhões por ano e que esse tema não entra em pauta. Porque o fundador entende que ele vai viver mais 50 anos, tá com 70. Imatável, insubstituível. Feito do meu jeito. Roberto Maria diz, se um dia eu vier morrer, eu vou falar. Se acontecer. Se um dia eu vier, isso com 90 e poucos. Ou seja, e é um desafio falar sobre isso. Então, um dos papéis que o conselho tem é trazer à tona esse face the brutal facts, de encarar os fatos brutais e descobrir ali e falar, olha, tem essa situação que nós precisamos falar sobre isso. Tem essa outra situação que precisamos falar sobre isso. Porque isso não é sobre você, executivo ou fundador. É sobre sustentabilidade do business. Claro. É sobre negócio. É sobre falar, no futuro esse negócio vai continuar gerando valor para a sociedade ou não. Não é personalizado. E como que você tem visto, Leila, essas discussões em conselho?
Como que isso tem acontecido no dia a dia, nas suas últimas experiências? Muito difíceis. Nós tivemos sucessão de CEO, de presidente do conselho, não recente, mas CEOs. Eu tive duas mudanças de CEO em 2 conselhos que eu estou trabalhando, e nos 2, um deles era do comitê de pessoas, o outro não tinha comitê de pessoas, e é muito difícil. Um caso foi mais fácil do que o outro, porque a próprio CEO estava cansado, já estava... Então, ele entendeu que era o momento dele. No outro, ele não estava cansado, ele queria continuar, mas a gente achava que ele não era a pessoa. Então, a gente discutiu muito no comitê de pessoas, e é engraçado, foi difícil, é uma empresa familiar, foi difícil convencer a família, porque a família, quando ela não está na gestão, tem um monte de vantagem, tá? Quando ela não está na gestão, porque a empresa, eu acho que é uma inteligência fazer isso, deixar a empresa sem gente da família. Mas, ao mesmo tempo, ela fica muito dependente do CEO, porque não tem ninguém da família lá. Então, o CEO passa a ser um interlocutor muito mais intenso, muito mais relevante para a família. Então, a gente teve mais dificuldade de convencer a família que precisava trocar do que convencer o conselho, para dizer a verdade. No conselho tinha gente da família, mas como era uma relação muito pessoal, foi bem difícil. Porque a skill, a família normalmente joga a relação confiança. Se está entregando resultado, se... Não, ainda mais se o próprio fundador, ou sei lá quem, o CEO, não queria sair, né? Não queria sair. Aí é mais complexo, porque Muito ele vai mais. se amparar na família para que ele não saia. Ele vai pedir essa ajuda. Mas lá, já não pedia, vai? claro. Ele Isso. fez o lobby todo, O lobby né? todo, Você vive exatamente. todo tipo de lobby nos conselhos. É muito engraçado. É CEO que aciona conselheiro para vender a ideia dele. Conselheiro que aciona também CEO para vender a ideia. É família que aciona o conselho, é muita gente interagindo ao mesmo tempo, e quando se trata de CEO, bem mais complicado. É ministro de Estado que liga para conselheiro, né? Ministro de Estado que liga para conselheiro. Para fazer lobby, assim, tem de tudo mesmo. Tem de tudo mesmo, não, né? Isso só acontece na França, não acontece na E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.